70% dos brasileiros acreditam que servidores públicos são privilegiados. E você, também acha isso? Bom, é a situação perfeita para a gente discutir o Zona Livre dessa semana, juntamente com Frederico Cosentino, com Camilo Bornia e Carlos Bonamigo. O primeiro ponto que as pessoas acreditam que muitas vezes os funcionários públicos acabam sendo privilegiados, inicialmente é por conta do salário. E aí, Frederico, confere com a realidade essa informação? Os servidores são realmente privilegiados por conta do salário? Sabe que eu tenho uma impressão de que no passado, quando eu era mais jovem, não que eu seja velho agora, uma época de criança, digamos assim, década de 90, eu tinha a impressão de que o funcionário público ele era aquela pessoa que não ganhava muito e, em contrapartida, tinha estabilidade. Eu cresci com esse mindset, né? A gente sabe que nos últimos anos, pelo menos na última década ou 15 anos, não foi bem assim, né? O servidor público hoje ele é muito melhor remunerado do que o trabalhador da iniciativa privada. E aí tem 2 estudos muito legais sobre isso. O primeiro é o estudo do Banco Mundial, que foi divulgado no final do ano passado, chamado Um Ajuste Justo. E um outro é um estudo de 2 economistas do INSPER, lá de São Paulo. Nós vamos colocar o link dos 2 estudos aqui na descrição do vídeo, para quem quiser entrar nos detalhes desse assunto. E o que eles analisaram? Eles analisaram o que se chama de prêmio salarial. Porque uma coisa é você analisar na média. Na média os servidores públicos ganham o dobro dos trabalhadores da iniciativa privada. Só que a gente sabe que existem diversas diferenças da própria natureza das funções. Em geral, o servidor público ele é mais escolarizado, ele é mais velho, e a gente sabe que esse tipo de questão impacta muito no salário. Só que o cálculo do prêmio salarial ele é diferente. O cálculo do prêmio salarial ele é um cálculo estatístico, matemático, que mede as diferenças não explicadas do salário. Eles jogam lá numa regressão estatística idade, escolaridade, sexo, gênero, raça, anos de estudo, família, etc, etc. Vários fatores que podem influenciar na remuneração e calculam o quanto não é explicado. E olha só esse resultado, né? O estudo do Banco Mundial constatou que os funcionários públicos federais, na média, ganham 67% a mais de prêmio salarial do que trabalhadores da iniciativa privada, né? Ou seja, quase 70% de salário maior, descontando, digamos assim, as diferenças de escolaridade, etc, etc. É um número muito alto, né? Já o estudo do INSPER encontrou para os funcionários públicos federais um número maior ainda, 93%. Né? Diferenças metodológicas, né? Os economistas que me escutam quiserem abrir o estudo para entrar nas minúcias dessas diferenças. O estudo do INSPER faz para os funcionários federais, 93%, para os estaduais, que chega a 90%, e para os municipais, que daí é bem menor, 2,5%. Nessas pesquisas, a gente está comparando pelo menos tarefas de complexidade semelhante. Sim, tarefas de complexidade semelhante, mas principalmente a questão de serem pessoas muito parecidas. Ou seja, um advogado branco de 40 anos com doutorado. Quanto ele ganha na iniciativa privada e quanto ele ganha no funcionalismo público, né? E o que se constata é que no funcionalismo público ele ganha muito mais. Uhum. E aí quando você coloca todas as outras questões que vêm junto com isso, estabilidade, aposentadoria diferenciada, dá para concluir sim que o funcionário público ele tem certos privilégios. Agora, daí para você demonizar o funcionário público como se ele fosse o problema do Brasil, como se você não quisesse que eles existissem, e alguns radicalismos que muitas vezes são conclusões de algumas pessoas com a base nessas pesquisas, aí é uma diferença muito grande. Até porque o estudo do Banco Mundial, ele tem uma conclusão muito sensata, né? O número de servidores públicos no Brasil não é alto, comparado com o resto do mundo, comparado com a OCDE. Principalmente alocados pelos estados e municípios, que são aqueles que prestam o serviço mais básico, saúde, educação e segurança. O problema é que, de fato,
não só eles ganham muito mais do que os servidores privados, né? Os empregados privados, não são servidores, claro. E também tem um custo, uma despesa de aposentadoria muito grande para o Estado. E isso é muito preocupante, né? Porque até 2003, o servidor público federal ele tinha aposentadoria integral, né? Então ele não contribuía para formar essa poupança. E hoje o déficit da previdência dos servidores públicos ela é muito maior que o déficit da previdência, proporcionalmente, né, do regime geral. Eu quero pedir para o nosso editor colocar um gráfico aqui. Esse gráfico ele compara as despesas de aposentadoria dos servidores no Brasil e em vários países da OCDE, que é o grupo de Organização de Cooperação e Desenvolvimento que reúne os países mais industrializados do mundo, né? Olha o Brasil em comparação aos países e olha o país mais parecido com o Brasil, a Grécia. A gente sabe o que aconteceu com a Grécia. Quebrou. A Grécia quebrou. A Grécia quebrou, teve demissão, teve corte linear de salário, e o Brasil com um índice de despesa de aposentadoria de servidores públicos altíssimo. Então, quando se fala em reforma da Previdência, quando se fala em reforma na carreira do servidor público, essa é uma conversa sensata que o país precisa ter, porque a conta ela não é sustentável. Ah, mas tem que acabar com a corrupção. Sim, tem que acabar com a corrupção, é óbvio. Mas mesmo se acabasse com toda a corrupção no Brasil, ainda assim nós teríamos um problema, que é o problema da Previdência, e que é o problema dos servidores públicos em geral ganharem salários muito acima da média da iniciativa privada, o que não é sustentável. Fred, tu comentou ali sobre o número de funcionários públicos quando comparados, inclusive, a países desenvolvidos, e dei uma olhada nessa pesquisa, por exemplo, Dinamarca, etc. Mas só levantando uma questão que quero que contribua a respeito. Tem também a ver aonde são alocados esses funcionários, né? Quer dizer, esses servidores, se estão em empresas públicas que às vezes não necessitariam existir, ou se são professores, ou estão em saúde, ou são alocados simplesmente numa burocracia que às vezes é indevida, ou se são policiais, etc. Então, acho que tem isso também para a gente não cair num engano de que nos tem que haver se pensar de novo se pensar a respeito disso. Mas na média, mesmo comparando com os países federalistas, né, porque você não pode comparar com países que não são federalistas, que não tem essa divisão de municípios, estados, União. Na média, a alocação dos servidores públicos em quantidade, o Brasil está na média mundial. Alguns países vão ter mais, outros países vão ter menos, mas você não pode concluir, seria errado estatisticamente você concluir que tem muito. O que você conclui, que o Banco Mundial conclui, é que eles ganham demais. E não só ganham demais, mas olha só, como também tem uma previdência privilegiada. Então vamos lá. Então o Brasil tem de menos, tá? Não. Se comparado. Não. É isso que você está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você não pode dizer que tem demais. Tudo bem. Então isso não significa vamos que tem fazer, de menos. Tudo bem, ok. O que significa que se você comparar na média dos países, o Brasil está dentro da média dos países. Mas pode significar que estão mal alocados, né? Não, e ainda consumindo 40%. Tá? Esse é o grande problema. Eu gostaria de fazer algumas menções assim. Vamos lá, eu escutei ali. A primeira coisa, a questão do termo servidor público. Eu particularmente, eu já começo mal a conversa quando se utiliza esse termo, porque, vamos lá, por que se usa o termo público? Porque ele é funcionário do Estado, porque ele atende o público. Para mim, servidor público, o cara que vende picolé, o fiscal de trânsito, que também é funcionário do Estado, o professor da iniciativa privada, o caixa de supermercado, todo mundo atende público. Esse é o primeiro ponto. A área privada existe essencialmente para atender o público. Então, eu acho que começa muito mal, inclusive, do ponto de vista jurídico, a designação servidor público, porque se a gente compreender o que é o nosso sistema econômico, o capitalismo, ele existe, basicamente, um sistema de trocas para que as pessoas sirvam o público. Então, eu já acho que, quando tu diz o funcionário da iniciativa privada, o funcionário público, o servidor público, ele já começa jogando uma discriminação extremamente pesada para cima daquele que está na área privada. Eu diria mais ainda. Eu confio muito mais, eu não estou falando de ninguém pessoalmente, tá? Vamos deixar isso bem claro.
Eu tenho certeza que uma empresa privada, ela sim existe para atender o público 100%, porque senão ela não existiria. Não haveriam consumidores para mantê-la. Não existiria... pega um salão de beleza, ninguém vai cortar o cabelo lá se não vai ter aquele serviço prestado. Então, a iniciativa privada, ela é autenticamente uma forma de se prestar serviço, de se vender produtos, de se fabricar, que atende o público seguramente. Enquanto a área pública, infelizmente, a gente não tem essa certeza. Muitas vezes a área pública, a área do Estado, vamos chamar assim, não gosto muito do termo público, ela existe por ela mesma. Eu não tenho garantias. É claro que um policial, eu sei que ele vai atender o público, um fiscal de trânsito vai atender o público, mas existem repartições que é a burocracia por ela mesma, que acaba não atendendo absolutamente ninguém, que eu sinceramente, eu não gosto de chamar esse cara de servidor público. Ele não atende, até porque se ele não existir no dia de amanhã, as pessoas não vão nem sentir a diferença muitas vezes. Este é um grande problema. Me preocupa o funcionário alocado na função meio, né? Porque existe toda uma casta de funcionários do funcionalismo público que serve para manter a própria burocracia e não para atender o cidadão lá na ponta. De fato. Agora, se ater ao termo, servidor, funcionário, etc., eu acho que isso é uma discussão menor. Não, tudo bem, mas olha aqui, mas eu acho que assim, a discussão muitas vezes começa assim, porque existe um preconceito contra aquele que trabalha na iniciativa privada. Ele está zelando por bens particulares. Não, a empresa existe para atender público, senão ela não teria o porquê. A pergunta inicial feita pelo Fabrício dizia a respeito à questão se é privilégio ou não é, se eles têm privilégio ou não têm. Eu gostaria de fazer uma menção que é o que me incomoda principalmente no serviço estatal, no serviço público, como a gente costuma chamar, que é todo o sistema de incentivos que gira o funcionalismo. Eu acho extremamente desigual, eu considero um privilégio, sim, quando tu tem pessoas que acordam todo dia, literalmente demitidas, elas têm que ganhar o dia para poder chegar no final do dia e dizer eu estive admitida neste dia. Isso é o que acontece com a iniciativa privada. Na área estatal, na área pública, que é o termo utilizado, a pessoa tem garantia, a menos que ela infrinja alguma das regras do Estatuto dos Servidores ou cometer algum crime, alguma coisa assim, ela tem a garantia de se manter vinculado àquele posto de trabalho praticamente até a morte dela. Isto eu considero, sim, um privilégio tremendo. Isto talvez seja o que mais incomode as pessoas da iniciativa privada quando são confrontados com essa dicotomia que existe com a área pública. Tu entrou na questão da estabilidade, né, Camilo? Claro. Sobre os salários, tu acha que tu acredita? Tu acredita que existe uma disparidade considerável e que a gente deve mudar? Quer dizer, se a gente pega os estados brasileiros, 23 dos 27 estados estão sob ameaça do enquadramento da lei de responsabilidade fiscal. E cair nas regras. Existe os dois mundos. Existe sim servidor público que ganha muito mal, existem áreas. Vamos pegar o caso aqui do governo do estado, que ganha um professor da área do estado. Um professor vinculado aí ao CEPERC sindicato, que é da área do governo do estado. Eles ganham mal. Se considerar que a iniciativa privada, estão abaixo. Agora, pegando essa mesma área de educação, se comparar, por exemplo, o salário dos professores do município de Porto Alegre, eles ganham acima. Eles ganham muito acima, inclusive. E se a gente for para algumas carreiras do serviço público, eles ganham muito mais do que se paga na iniciativa privada. E aí existe um outro problema, que é uma crítica que eu faço, que não quer dizer que eu tenha uma solução. A solução não é simples e nem eu me arrisco a dizer qual é a solução disto. Mas é que o serviço público, a forma que o salário é composto, ele é desconectado com a forma que é feito na iniciativa privada. A iniciativa privada, os salários são estabelecidos baseados numa correlação de oferta e procura. Então, por concorrência, tu acaba sabendo se aquele valor de salário é alto ou baixo. Agora, como é que tu faz isso na área pública, na área do Estado? Não existe como tu fazer uma concorrência. Então, via de regra, o salário ele é uma composição por força de lei. E isto faz com que a gente
acabe caindo em algumas distorções, seja para baixo ou seja para cima. Gente ganhando muito mal e gente ganhando muito bem. Não é o mercado que está balizando quanto essas pessoas ganham. Então a gente tem, se a gente pegar, por exemplo, super salários, é claro que eu não estou tratando do grande volume, mas a gente tem no orçamento de 2018, está previsto, existem vários números aí na internet, dá para achar tranquilamente, que só de super salário que excedam o teto constitucional, nós estamos falando na ordem de 20 bilhões de reais no orçamento federal. Isso é muito dinheiro. E é isso que incomoda as pessoas. O que incomoda as pessoas não é o salário do professor do governo do estado, que é baixo. O problema são as distorções. E claramente... O que incomoda é o salário que é baixo, de fato, mas a educação é ruim, as greves são constantes, muitos dos professores... Não estão ali sendo avaliados na sua capacidade e na sua didática, etc, etc. São os resultados. Seus resultados, essa é a palavra, os resultados. Então, isso incomoda. E aí, por isso que essa pesquisa... eu acho que é isso que essa pesquisa reflete. Mas só um minutinho, eu fiz referência a incomodar as pessoas no que tange a questão salarial e a posição dos servidores públicos. O que faz uma pessoa jogar pedras, literalmente, nesta área? São as distorções. Um operador de fotocópia no Congresso, o que ganha? Um assessorista na Assembleia Legislativa. Esse tipo de coisa, que são funções que, vamos lá, se a gente precisa ter servidor público, que sejam para funções de carreira. Né? Que são, melhor dizendo, que sejam funções de Estado. Agora, para ser ascensorista, para ser motorista, nada contra o motorista, ascensorista, mas são funções que elas não são típicas de Estado, são funções que tu encontra na iniciativa privada sem nenhum tipo de problema. Então, tu ter um salário, um ascensorista que ganha R$8.000, é um escárnio. É um escárnio. Qualquer um se sente roubado quando encontra uma situação dessas. E é isso que indigna as pessoas. É claro que isso não é a maioria, mas... Basta tu ter um pequeno número que seja contemplado com essa sorte grande, isso vai indignar as pessoas. E realmente, eu fico indignado. Quando tu pega a lista de cargos e salários do Congresso Nacional, é de revoltar. A questão é que incentivos que a gente está dando para as pessoas. E aí vem para um outro campo. É tão vantajoso, é flagrante a diferença salarial e todos os benefícios que existem em algumas carreiras, que tem gente que sacrifica 2, 3 anos da vida estudando de forma incessante, sacrificando a família, o pai, a mãe, o avô, para poder conseguir uma função dessa. Gente que num país... mais desenvolvido, ela estaria fazendo o quê? Ela estaria empreendendo, ela estaria criando, ela estaria inovando. Não, a gente aqui gasta os principais cérebros para poder fazer um concurso para ela ganhar bem. Assim, eu não critico pontualmente aquela pessoa, ela está no direito sim de fazer o que é melhor para ela, né? Mas ela está reagindo a incentivo. A minha crítica é o incentivo perverso que nós como sociedade criamos ao fazer com que determinadas funções sejam extremamente valorizadas em termos salariais e vantagens em relação a outras, sem ter uma contrapartida correspondente. Porque não me venha dizer que o cara que está estudando para fazer um concurso público para uma determinada autarquia, o sonho dela é atender pessoas num guichê. Não venham me dizer... Tá? Isso é uma piada. Isso é uma piada de muito mau gosto. Não vem me dizer que o sonho dela é ficar carimbando papel, ficar preenchendo... Não. Ela está fazendo isso e se dignando a fazer isso porque ela quer uma garantia, porque ela não aguenta mais tomar pau. Eu conversando com um amigo meu um tempo atrás, que ele passou num concurso da Receita Federal, e ele me dizendo assim, mas Camilo, a iniciativa privada paga muito mal. Aí eu, claro, meu amigo, 40% a gente dá para o Estado. Não tem. É um sistema que ele se retroalimenta e não tem fim. Mas sobre isso, acho que o Dr. Carlos tem uma... Dr. Carlos é sacanagem. Ele tem alguma contribuição para dar, principalmente por trabalhar no judiciário. Você tem muito... o direito tem muitas carreiras de Estado, né? E você tem situações de pessoas que fazem os concurseiros... Que, cara, o sonho dele não é ser
funcionário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que vai julgar o Lula. Não, o sonho dele é trabalhar em alguma área do direito lá da justiça. Então, se é Tribunal Regional Federal, se é Tribunal de Justiça, se é Fórum, se é a comarca do não sei o quê. O sonho dele é ganhar bem. Ele não está errado, tá? Vamos lá, pontualmente, ele não está errado. Não é, claro, o que nós estamos falando aqui justamente é do sistema de incentivos que se coloca para uma geração que busca uma estabilidade e um bom salário em detrimento de estar buscando no livre mercado a inovação, a concorrência, a criatividade, empreendedorismo, etc, etc. E no judiciário a gente sabe que o judiciário tem uma carreira média, que não é de juiz, promotor, etc., uma carreira média muito vantajosa. Muito vantajosa. Só uma, assim, 30 segundos, tá? 30 segundos. Assim, 30 segundos. Na magistratura, eles não têm estabilidade. Né? Existe a diferença entre ser estável e ter uma função vitalícia. Existem algumas nuances, inclusive, na legislação. É uma diferença, assim. Mas convenhamos, né? Não ter, de certa forma, é uma garantia maior ainda. Mas fala ali, Carlos. Eu acho que tá bem apaixonado o nosso debate. Só tem algumas questões que me preocupam, né? Existem regras que são implantadas com boas intenções e que são subvertidas logo em seguida. Tá cheio, né? É isso aí. De boa intenção, o inferno tá cheio. Isso. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no Sérgio Moro, que está se debruçando sobre alguns processos bem cabeludos agora, se não existem algumas garantias para essa carreira, ele poderia ser transferido para outra comarca, por exemplo. Daí existe uma garantia de inamobilidade. Poderia também esse juiz, daqui a pouco, ser demitido. E daí, nesse caso, a apreensão com relação à demissão dele poderia desestimular ele a ser técnico no julgamento dos processos. Por isso que eu dividi funções de Estado e funções que não são de Estado. A gente vai entrar no Essa é a diferença. Tu vai, sobretudo, tratar disso? Só tô querendo não deixar no vácuo algo que foi colocado na mesa aqui. Perfeito, vamos lá. Bom, então, quando a gente vai pensar, mas ainda de estabilidade, a gente vai ter um bloco só de estabilidade. Vamos falar só de estabilidade, então se tu quiser deixar o seu principal para o próximo bloco, eu prefiro. Agora, retornando então para a questão da remuneração. Acho que é bem evidente que os servidores públicos têm remuneração substancialmente maior às carreiras de complexidade semelhante na iniciativa privada. Até eu mesmo, acho que não deve ter um único estudante de direito que não escutou dos pais ou dos parentes, mas meu filho, não te incomoda. Estuda e faz um concurso público, tu vai te incomodar pra quê? Se tu pode fazer um concurso público e daí tu não vai poder ser demitido, tu vai poder ter 60 dias de férias daqui a pouco, dependendo da carreira onde tu ingressar, tu vai ter 60 dias de férias, depois ainda vai chegar o recesso, então na verdade vão ser quase 90 dias que tu vai ficar tranquilo. Se tu não bate as metas também não tem muita gravidade. Nenhuma gravidade. E assim por diante, né? Então, eu acho que, fazendo coro com o Camilo, de fato, estão implantados incentivos perversos aí. Agora, por quê e qual que é a origem disso? O valor do trabalho, eu acho que é a grande pergunta. Quanto que vale o trabalho? Há alguns que acreditavam que o trabalho era o grau de energia que tu dedicava para alguma coisa. E daí, dessa premissa, tu tiraria que o empresário ele seria um explorador da mão de obra, sim, né? Essa teoria caiu já. Uma teoria que já tá superada, principalmente por aqueles que colocam, né? Olha, o trabalho depende de quanto aquele que está contratando valoriza aquilo que está sendo oferecido. E, de fato, não há na iniciativa privada uma atividade econômica que ela não seja voltada para beneficiar o próximo, né? Uma ideia pura e nobre, né, sob esse ponto de vista. Então, a procura e a demanda, aliada com o valor que as pessoas estão dispostas a pagar e quanto que elas valorizam aquilo, é determinante para saber qual que é o valor da remuneração na iniciativa privada. No serviço público, essas ferramentas não estão à disposição. E daí a gente entra numa dos elementos mais cruéis da democracia,
que é o fato de como os nossos legisladores estão vulneráveis às pressões populares e como a democracia, por natureza, ela está sujeita e suscetível à pressão de grupos pouco numerosos, que têm grandes vantagens por meio desse lobby, e como a grande massa não tem o incentivo necessário para fazer um lobby que venha a impedir o sucesso desses pequenos grupos. Então, é muito mais provável e é muito mais vantajoso para o sindicato dos servidores da categoria tal fazer um esforço intenso por 1 ou 2 anos para conseguir um substancial aumento, e daí para cada membro dessa categoria vão ser milhares de reais até que eles vão ter como vantagem por aquela energia dedicada. Claro. Enquanto para mim, para ti, para todo mundo que está ouvindo, o custo para movimentar as engrenagens, para fazer o lobby, para que eu não precise tirar do meu bolso alguns centavos agora, né? Porque o que vai sair do meu bolso são alguns centavos. Todos esses centavos juntos vão representar muito dinheiro no bolso desses interessados. Então, aqui eu acho que essa pauta serve para que a gente desmistifique o mito da democracia, de como se a democracia fosse esse sistema ilibado, quase que sem equívocos, como se passar por uma eleição fosse resultar em um congresso de uma legitimidade que ele pudesse de fato ser a voz e o pensamento do povo, que não é verdade. O congresso nada mais é do que um balcão de negócios. Hoje, não necessariamente, mas hoje em Brasília o Congresso é um balcão de negócios, parte substancial das leis hoje elas estão à venda pelos lobbies desses grupos de pressão. Agora, ainda que a gente vá imaginar um país nórdico, a Inglaterra, também esses parlamentos já estão ali sujeitos a esse tipo de lobby, né? Então, para que a gente não se encante demais com essa questão da democracia, e parece que é um bom exemplo de como os nossos parlamentares estão sujeitos ao lobby desses grupos de pressão que criam uma estrutura em torno desses parlamentares para conseguir aprovar essas leis aí artificialmente e totalmente descolado do valor que esses servidores produzem para a sociedade. Eles têm uma remuneração então descompassada. Só para fechar então, né? No Brasil acho que a gente vivencia muito dessa situação de custos dispersos e benefícios concentrados. Vale para o sindicato, para o lobby dos sindicatos, vale para o lobby dos empresários em busca de crédito subsidiado do BNDES. Sim. Vale para o lobby de diversos setores que vão buscar benefícios para si. E como os custos vão ficar espalhados por toda a sociedade, não há uma mobilização contra isso. E só para... Exatamente. E claro que na primeira linha está o argumento sobre as boas intenções de cada uma dessas ações, né? Sim, sempre, né? Sempre. Me dá um subsídio para crédito porque eu vou investir e vou gerar emprego. Aumenta o meu salário e o da minha categoria, porque é uma categoria importante para o país e nós vamos aumentar a produtividade do serviço público. A nobreza sempre está... A nobreza do serviço público da categoria tal, então pega, por exemplo, os defensores públicos, tá? Defensores públicos que tiveram suas carreiras igualadas a uma série de outras carreiras, hoje tem um servidor público que está ganhando 16, 20, 25 mil reais para discutir briga de vizinho no judiciário e outras coisas de complexidade que um advogado júnior de um escritório qualquer consegue tocar com facilidade. E tanto é que esses defensores eles têm assessores que ganham muito menos do que eles e que executam as peças, e depois são validadas mais tarde, etc. Então, quer dizer, qual que é o valor? Claro que há um descompasso com a iniciativa privada. Agora, na raiz desse descompasso está que, na iniciativa privada, a remuneração ela é pautada pelo valor que a gente consegue criar para outras pessoas. No serviço público, eles acenam com essa questão da nobreza das suas respectivas funções, a despeito de ser muito pequeno, muitas vezes, o valor que eles efetivamente criam para a sociedade. Falou algo muito interessante aí, bom amigo, que eu acho que deve ser tocado não agora, mas talvez no nosso próximo bloco,
que é, além da redução de salários, é uma redução de salários iniciais e uma equiparação entre cargos de funções semelhantes, digamos, um auditor do INSS ou um analista. Né? Às vezes o cara vai ter uma função semelhante e um salário totalmente distinto. Eu que conheço o mercado, tu tem um gerente de uma grande auditoria, um cargo de extrema responsabilidade, que daqui a pouco tá ganhando 7 mil, 8 mil reais, 10 mil reais e tá trabalhando assim, olha, direto, com garra, gana e contente de poder servir esse cliente. Ele acorda todo dia demitido e tem que chegar no final do dia e merecer. Aí que tá a diferença no incentivo. O outro não. E para fechar essa ideia, daí quando a gente vai discutir muitas vezes com alguns desses interessados, eles colocam assim, não, mas eu tive que estudar 2 anos para entrar no meu concurso. Tu acha que isso não é mérito? Por que isso eu escutei esses dias. Eu escuto isso. Por que tu acha que tem meritocracia só na iniciativa privada? Coisa que eu nunca disse, mas ele disse que eu disse. Por que tu acha que tem meritocracia só na iniciativa privada? Pô, eu estudei 2 anos para poder passar no meu concurso. Tá, mas o que tem a ver o grau de dificuldade para entrar no concurso, passar numa prova com o valor que tu cria para a sociedade no teu cargo? Porque então quer dizer que se eu pegar o cargo de ascensorista e colocar um valor de 50 mil reais e abrir um concurso público, vai ter pós-doutor em física quântica, entendeu? Se inscrevendo. E a complexidade de acesso por causa do concurso vai justificar e legitimar o fato que é um desperdício de dinheiro. Não só não vai legitimar, como não vai garantir nada um bom serviço prestado, mesmo que... Quais são as apostilas que eu tenho que comprar, hein? Bom, pessoal, mas o assunto tá bom, a gente ainda tem muito o que falar. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal? Se não, aproveita e se inscreve aqui embaixo e manda para os teus amigos que também se interessam por política, por comportamento, por economia, que é o que a gente trata aqui no Zona Livre. Então, continua aqui na nossa playlist e põe teus comentários, põe sugestões de pautas e debate aqui com a gente. Até logo.